Em Bleach, existem poucos seres capazes de fazer oposição para alguns dos personagens mais poderosos da obra, como Zaraki, Ichibei, Yamamoto, Ichigo, Aizen, e um deles é Hikone, o Bugino, ou o Bugino, seja como você preferir chamar, o ser híbrido de todas as raças de Bleach, criado artificialmente por Tokinada Tsunayashiro, um nobre do clã Tsunayashiro. Mas o quão absurdo é o seu poder de fato? Quais são todas as suas habilidades? Quem poderia vencê-lo? Quer saber todas as respostas? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal já se inscreve, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, tem Bleach toda semana e de quebra você ganhará uma comunidade saudável para trocar uma ideia sobre o que a gente mais gosta, que são animes e mangás. E o que você faria por apenas R$ 29,90 por mês? Ir ao cinema, comprar mangás, fazer o lanche, são coisas bem legais. Mas por esse valor você também pode ter acesso a centenas de treinamentos completos para você turbinar o seu currículo. E é isso que você recebe assinando a Cyberclass hoje mesmo. E ainda tem 7 dias de garantia, porque a Cyberclass é uma plataforma com vários treinamentos que vão desde marketing digital a cursos de programação. Tem também curso de YouTube com o Peter do Nerd, social media, enfim, tem um mundo lá dentro e você pode fazer quantos quiser. E com apenas um, você pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem. Tem muita gente já conseguindo isso. E agora é a sua vez, né? Toca no link que tá na descrição desse vídeo e já começa a maratonar os treinamentos que estão lá, porque tem um melhor que o outro e você vai curtir demais. Link na descrição. E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo, que a gente tem muito o que conversar. Galera, como eu falei antes da intro, o Hikone o Bugino é uma alma híbrida artificial criada por Tokinada. Bom, pelo menos na teoria, porque na realidade o Hikone foi criado pela Fullbringer Aura Mishibane e o ex-tenente da 4ª divisão, o Yamada Seinosuke, sob as ordens do próprio Tokinada Tsunayashiro. E assim, o poderoso ser híbrido de Bleach serviu oficialmente como retentor para a família Tsunayashiro. Contudo, o seu verdadeiro propósito obscuro, segundo os planos do Shinigami Nobre, era usurpar o trono do Rei das Almas. Mas claro, tudo isso é apenas uma introdução ao tema para que a gente possa entender o quão poderoso é o Hikone. E para ajudar nessa tarefa e dar um pouco mais de contexto, vamos fundo na sua história e participação em Bleach para que a gente compreenda melhor tudo sobre esse incrível personagem. Então, vem comigo conferir quem é Hikone o Bugino e o seu imenso poder. Capítulo 1: A verdadeira natureza de Hikone. Apesar de ser um ser extremamente poderoso e criado com um propósito obscuro, o Hikone é totalmente diferente do que se espera ao ouvir que um ser artificial foi criado para usurpar o trono do Rei das Almas, porque ele é um indivíduo muito educado, infantil, com atitude otimista e fica facilmente chateado sempre que acredita ter ofendido alguém. Além disso, o Hikone é inicialmente totalmente obediente e leal a Tokinada e a Aura, e sempre segue as ordens dadas a ele sem questionar, porque devido a ele ter sido criado artificialmente, o poderoso ser de Bleach vê Tokinada como seu mestre e alguém muito próximo de um pai. E o mesmo vale para Aura, que é vista como sua própria mãe. E galera, o Hikone tem muito orgulho de ser útil para Tokinada e cai em desespero sempre que ele acredita que falhou e decepcionou o seu criador, algo que Tokinada faz questão às vezes, mesmo dizendo para ele ficar tranquilo. Porém, a gente sabe que ele não faz muito esforço para isso, né? Afinal, quanto mais obediente e dependente dele o Hikone for, melhor. E já que, por causa da sua natureza gentil e inocente, mesmo quando Tokinada pede algo que não seria considerado bom realmente, como ir atacar o Ecomundo somente para lutar, sem mais nem menos, o Hikone não vê problemas e interpreta que aquilo deve ser bom, já que foi ordem do seu criador. E é até irônico se a gente parar para analisar, porque o ser criado para tomar o lugar de criador é devoto ao seu próprio criador. No entanto, apesar da sua natureza gentil e inocente, o Hikone é muito poderoso e habilidoso em batalha, e durante sua luta com o Zaraki Kenpachi, Hikone começa a encontrar uma alegria inesperada no combate contra um inimigo poderoso. E durante esse tempo, a Quincy Candice Catnip notou que a personalidade dele começou a se assemelhar muito à de um outro Quincy, o Grammy Tomoux, o que é natural, afinal o cérebro do Grammy foi implantado nele e algumas das características do falecido Stalin Ritter devem ter passado para o ser híbrido, o que nos leva para a próxima parte. Capítulo 2: A criação. Galera, a história de origem do Hikone não é muito longa, mas é extremamente importante e um marco em Bleach, porque conta um pouco do pós-guerra contra o Rei Quincy e o seu exército, algo que não vemos muito no mangá. E ela começa em algum momento antes da invasão de Vanderreich, onde o Tokinada havia encomendado ao Yamada Seinosuke e a Aura Mishibane a criação de uma alma artificial híbrida. E apesar dos esforços da Fullbringer e do Shinigami e da inclusão
explosão de milhares de pedaços de alma, incluindo Shinigami, Quincy's, humanos comuns, Fullbringers e até mesmo alguns fragmentos do Rei das Almas, o Hikone mal estava vivo e não podia se mover ou falar. Contudo, após a batalha final contra os poderosos Quincy's, o Tokinada conseguiu adquirir o cérebro do Grammy Tomokes para servir como o núcleo do híbrido. E assim, o Hikone pôde finalmente ser aperfeiçoado e estabilizado. E assim, temos mais um candidato a ser Rei das Almas, porque segundo a novel em que o Hikone é mostrado, que é a novel do Izagi, é que geralmente apenas seres híbridos possuem a capacidade de se tornar o Rei das Almas. Entre eles estão o Ichigo, o Ginjo Kugo e o próprio Hikone, além claro do Yhwach, que é o filho do próprio Rei das Almas, e o Aizen, que absorveu o Hogyoku. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Capítulo 3, novel do Izagi, capítulo 3.1, Batalha do Ecomundo. E é aqui que o Hikone já mostra o seu cartão de visitas, porque ele vai até o Ecomundo sob as ordens do Tokinada e encontra os Arrancas lutando contra vários Quincy's que sobreviveram à guerra. E assim, o Hikone simplesmente diz que foi enviado pelo Tokinada para se tornar rei do Ecomundo. E aí, o negócio fica feio. E vários Arrancas partem para cima dele. E olha, ele dá conta do recado, porque acompanha comigo. O Rudeborn usa os seus calaverais para atacá-lo, e ele simplesmente usa o seu erro para se defender, porque como um ser híbrido, ele pode usar os poderes Hollow, Shinigamis, Quincy e Fullbringer. E assim, ele, o Hikone, libera sua Zanpakutou e liberta o Ikkomi Kodomoi, um Hollow antigo que é um menos de nível Ajuka, que foi selado dentro dessa Zanpakutou. Vale comentar que ele é extremamente poderoso e que era um antigo rival do Bargan e até mesmo derrotou Yamamoto no passado, embora o ex-comandante das 13 divisões não tivesse sua Zanpakutou na época ainda. E 2, apesar do incrível poder do Hikone e da sua capacidade de lutar contra todos no local, eventualmente ele sucumbiu ao poder combinado dos espadas, o Grimmjow, a Haribel e a Neliel, além também dos Stanritas, a Liu Totô, a Gisele e a Bambieta. Sim, foi necessário essa galera inteira para derrotá-lo, tamanho o poder dele. Porém, o mais assustador disso é que o Hikone ainda poderia evoluir mais, mas eu tô me adiantando e já já a gente chega lá, porque mesmo com todo esse poder, ele seria morto. Mas o Ikkomi Kodomoi age por conta própria, abre uma garganta e puxa o Hikone para dentro, o que nos leva para a próxima batalha, capítulo 3.2, Batalha de Houkongai. E após a batalha do Ecomundo, o Hikone recebe um tratamento médico do Yamada Seinosuke e fica inteiro para batalhar novamente, que faz o Tokinada enviá-lo para Houkongai para batalhar contra alguns Arrancas, Quincy's e Fullbringers por lá. E galera, quando o Hikone chega, ele se mostra ainda mais poderoso do que antes, porque acompanha comigo novamente. Ele interrompe a luta entre o Grimmjow, que havia ido atrás dele, contra o Luffy anterior, que foi enviado pelo Mayuri. E assim, após uma breve conversa, o Grimmjow, como sempre, perde a paciência e dispara ceros no Hikone. Porém, o Ikkomi Kodomoi os absorve. 2, prometendo fazer o seu melhor, o Hikone usa um de seus comandos de Zanpakutou e uma onda massiva de Reiatsu flui dele, algo que faz o Grimmjow perceber que a Reiatsu do Hikone aumentou muito mais, e fez até mesmo o Ikkomi Kodomoi assumir a forma de um Hollow colossal, algo que já nos mostra que o Hikone possui uma capacidade evolutiva muito grande, algo que eu diria ser bem parecido com o Ichigo, Aizen e o Zaraki. E 3, a diferença de poder é realmente enorme, ao ponto de Hikone deixar o Ikkomi Kodomoi batalhando com quase todo mundo, enquanto ele fica relaxado observando, e é até assustador perceber que vários guerreiros poderosos não conseguiu dar conta do Hikone sozinho, e eu até mesmo conseguiria imaginar facilmente eles assustados com a presença do ser híbrido na frente deles. E como prova dessa diferença enorme, temos alguns feitos de respeito quando a Liu Totô se aproxima dele durante toda a confusão, porque quando a Quincy dispara várias flechas sagradas nele, o Hikone simplesmente as desvia, combinando o seu Blood Venom, que é uma habilidade Quincy, com o Ieru, que é a habilidade de um Hollow. E o outro feito é o que o Hikone também usa uma combinação de Shunpo, Sonido e Heiren Kyaku para aparecer na frente da Liu Totô e derrubá-la facilmente. Capítulo 3.3, Batalha no Vale dos Gritos. Após uma discussão calorosa entre o Hikone e o Izagi, que ficou bem próximos durante a novel sobre o Tokinada, o Izagi tenta usar o Bakudou número 63, o Sajo Sabako, para conter o Hikone e não deixar voltá-lo para o lado do Tokinada. E galera, o Hikone facilmente se liberta do Kido e usa uma técnica de Hoho, que é bastante usada pelo Byakuya, a Senka, para incapacitar o Izagi, que perde a consciência. Logo depois, quando o Tokinada grita o nome do Hikone, o pátio do palácio, que é a réplica do palácio do Rei das Almas, ele aparece instantaneamente para batalhar contra os Shinigamis, Arrancas e Quincy's, que uniram forças para poder derrotá-lo. Enquanto o Hikone aguarda as ordens de Tokinada, o nobre apresenta ele a todos os presentes como Rei das Almas da nova era. E assim, sem perder tempo, o ser híbrido ativa sua Zanpakutou, com mais um comando diferente que explicarei mais à frente no vídeo, e a batalha se inicia quando ele gera um arco feito de Reshi, assim como os
Quincy's e dispara flechas sagradas e seros no grupo. E é a partir daí que a batalha se divide em alguns grupos. Um deles é Ikkomi Kodomoi vs Arrancas, Tokinada vs Shunsui e Hikone vs Quincy's. E do lado do Hikone, a Liu Totô e a Kenshin bombardeiam ele com a chuva de Rei Lipfel, que são as flechas sagradas. Além disso, a menina Smack-Allan se move e soca o Hikone, mas a força bruta quebra a sua mão e Bambieta Bastebini toca diretamente em Hikone, e assim ele recebe uma explosão de Rishi, mas é salvo por sua regeneração de alta velocidade, o que mostra não apenas sua alta defesa, mas também resistência e durabilidade em combate. Além disso, momentos depois, o Hikone diz que já memorizou todos os ataques dos Quincy's e rapidamente contra-ataca e se prepara para vaporizar Liu Totô com um cero, quando eles são repetidamente interrompidos quando sentem uma monstruosa Heiatsu. E assim, Zaraki Kenpachi aparece ao lado do Hikone, com aquele sorriso igual ao tubarão de Procurando Nemo, feliz porque encontrou o seu oponente. O que assusta o Hikone e o faz disparar um cero contra o Shinigami. Porém, o Kenpachi apenas o dissipa sem esforço, com a sua espada selada. E aqui encontramos o limite do gentil ser poderoso, porque ele encontrou um dos 3 únicos seres capazes de derrotá-lo, que são o próprio Zaraki, o Ichigo e o Aizen, algo que é provado quando o Zaraki facilmente corta o hierro dele, embora o Hikone use o Blood Vein para parar o sangramento, algo que faz o Kenpachi lembrar que o Ichigo usou isso na luta deles dois, e o Hikone fica extremamente feliz de ser comparado a tal herói, segundo suas palavras. Mas fato é que esse é sim o limite do poderoso Hikone, mesmo combinando seu Shunpo, Sonido, Hiren, Kyaku e Bringer Light dos Fullbringers para derrotar o Kenpachi em alta velocidade, e combinando isso com seu Blood Artery, o Zaraki simplesmente corta a defesa dele. Até mesmo usando sua Resurrection, que o Zaraki até se pergunta se é uma Bankai, o candidato a Rei das Almas ainda assim não consegue vencê-lo, porque esse é simplesmente o seu limite. Um limite tão alto que só pode ser parado por um Shinigami digno de ser chamado de monstro. Embora, claro, a gente saiba que ele conseguiu fazer o Zaraki liberar sua Shikai, que não é algo muito comum. Afinal, o Zaraki só liberou sua Shikai contra o Grammy e contra o Jared Valkyrie, 2 seres extremamente poderosos. Além disso, por último, mas não menos importante, é preciso destacar a luta do Hikone contra o Izagi, que devido à habilidade especial da sua Bankai, conseguiu evitar um combate até a morte contra o Hikone, embora o híbrido fosse muito mais poderoso que o tenente da 9ª divisão. Sabe o que é poderoso também? É o seu like, porque com ele o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai espalhar ele para mais pessoas assistirem, mas muitas pessoas mesmo. Ainda de quebra, você vai ajudar demais o meu trabalho. Capítulo 4, Poderes e Habilidades. Galera, como um ser híbrido, o Hikone possui um poder espiritual imensurável, já que também foi criado para imitar o que o Kurosaki Ichigo era naturalmente, e possuía uma quantidade colossal de Heiroku, antes de ter seu poder perdido para o Ikkomi Kodomoi, que consumiu os pedaços do Rei das Almas que estava dentro dele. Além disso, como vimos, Hikone foi capaz de lutar em pé de igualdade com 3 espadas ao lado de 3 Stanritas ao mesmo tempo. Além disso, a Haribel, durante a Batalha do Ecomundo, enquanto Hikone não havia chegado no seu ápice, até comparou a sua Heiatsu com a do capitão Toshiro Itsugaya, que possui grandes quantidades de Heiatsu. E por falar no seu ápice, de fato Hikone foi capaz de enfrentar e ferir levemente o Zaraki, embora o Shinigami ainda não tivesse liberado sua Zanpakuto. Ao liberar a forma mais poderosa de Ikkomi Kodomoi, a Heiatsu de Hikone aumenta tanto que foi capaz de fazer o Zaraki liberar sua Zanpakuto antes que eles fossem interrompidos por Izagi Shuhei, cuja Bankai levou mais de 100 mortes para esgotar a Heiatsu inteira do Hikone em seu estado atual. Tudo apesar dessa enorme quantidade colossal de Heiatsu, como eu falei no início dessa parte, depois que o Ikkomi Kodomoi devorou fragmentos do Rei das Almas dentro do corpo do Hikone e foi destruído pelo Zaraki, o Heiroku total do Hikone foi significativamente reduzido para níveis pouco acima da média de um recruta Shinigami, algo que o tirou do posto dos mais poderosos de Bleach, o que nos leva para os 6 poderes em si, baseados em cada raça ou grupo de Bleach. 1. Poderes Shinigamis. O Hikone é um expert em Zanjutsu, que é o estilo de combate dos Shinigamis com espada, onde ele foi habilidoso o suficiente para, em combinação com seu grande poder, batalhar por um tempo contra o Zaraki, que é um mestre espadachim. Porém, o Izagi, tenente da 9ª divisão, observa que o Hikone ainda tem muitas falhas em sua técnica devido à sua inexperiência. Além disso, ele também pode usar o Hakuda, que é o estilo de combate corpo a corpo dos Shinigamis, juntamente com seu Hierro e o Blood Artery, onde ele pode executar golpes fortes o suficiente para ferir o Zaraki. Outra técnica também que ele é muito bom é o Shunpo, que permite ele se mover em grande velocidade, ou até mesmo combiná-lo com o Sonido, Hiren, Kyaku e o Bringer Light, todas as técnicas de velocidade das outras raças de Bleach. Além disso, ele pode usar o Senka, que é uma técnica de Hoho, assim como o Shunpo, e a usou para incapacitar o Izagi sem machucar o Shinigami, o que nos leva para os poderes Holos, onde ele pode usar um Sonido, que é a técnica de velocidade dos Holos. Ele também pode usar o Hierro, que é a habilidade que permite
ele endurecer sua pele. Ele também pode usar regeneração em alta velocidade, pode usar cero e principalmente um Gran Rei Cero, que foi forte o suficiente para ferir uma arranca tão poderosa quanto Anel. O que nos leva aos poderes Quincy's, onde ele pode usar a manipulação de Heishi para formar armas como arcos e flechas. Ele pode usar também o Blut, que é a habilidade dos Quincy's, que dá uma capacidade defensiva e ofensiva desumana, fazendo o Heishi fluir em seus vasos sanguíneos. E claro, ao usar o Blut, ele pode usar o Blut Vein ou o Blut Artery. O Blut Vein é o Blut defensivo e o Blut Artery é o Blut ofensivo. E por último, mas não menos importante, ele também pode usar o Heirin Kyaku, que é a técnica de velocidade dos Quincy's, o que nos leva aos seus poderes de Zanpakuto, que se chama Ikkomi Kodomoi, onde, ao contrário da maioria dos Shinigamis, o Hikone não adquiriu Ikkomi Kodomoi imprimindo em uma Zaushi. Em vez disso, o Tokinada deu de presente essa espada ao Hikone, que era uma Zanpakuto única, que foi forjada por Uetsu Nimaya a partir de um rolo primordial, e devido à sua natureza única, o Ikkomi Kodomoi só pode ser empunhado por híbridos considerados candidatos para a posição do Rei das Almas. E após a sua destruição pela espada do Zaraki Kenpachi, os restos mortais do Ikkomi Kodomoi foram devolvidos ao Hōden e ao Palácio do Rei das Almas. E galera, em seu estado selado, o Ikkomi Kodomoi é uma espada longa com um punho enrolado e sem guarda, e o cabo é bastante longo, e combinado com a lâmina é quase do tamanho do Hikone. A lâmina de Ikkomi Kodomoi é branca pura e é dita ser quase brilhante com manchas pretas nela. E como todas as Zanpakutos, o Ikkomi Kodomoi tem sua própria personalidade, embora excepcionalmente seja capaz de projetar sua voz para outros ouvirem. E devido à sua natureza única, sendo a Zanpakuto forjada a partir de um rolo, o Ikkomi Kodomoi tem inúmeros comandos de liberação, e cada um extrai certas quantidades do seu poder, algo que se assemelha aos comandos de liberação das Shikais, onde cada liberação extrai mais do verdadeiro poder do Ikkomi Kodomoi. E vamos conhecer todos agora. O primeiro é o Hoshi Omegure Ikkomi Kodomoi, ou Orbite as Estrelas Ikkomi Kodomoi. E assim, a lâmina do Ikkomi Kodomoi se transforma em um enorme braço branco que pode atacar os inimigos por sua própria vontade. O segundo é o Okuri Shiruse Ikkomi Kodomoi, ou Anote Seu Funeral Ikkomi Kodomoi. E com ele, a espada se transforma em um gigantesco rolo conhecido por ser do tamanho da Resurrection do Yami Yalgo. E nessa forma, os meros rugidos do Ikkomi Kodomoi podem abalar e devastar uma parte de Hokungai. Outra técnica é que ele pode gerar inúmeros e variados rolos para atacar seus oponentes, e além disso, se diz que esses rolos se assemelham a Ajukas, tanto em aparência quanto em poder. O terceiro comando é o Kaeri Orobe Ikkomi Kodomoi, ou Ecloda e Seja Arruinado Ikkomi Kodomoi. E com esse comando, o Ikkomi Kodomoi se transforma em um grande rolo humanoide. Embora ainda seja menor que o tamanho anterior, ele ainda é pelo menos do tamanho de uma casa. E galera, embora essa forma se assemelhe a um Ajuka, seu poder é maior do que um arranca nascido como um vasto lorde. E assim, nessa forma, ele pode liberar uma explosão maciça de Reiatsu que foi forte o suficiente para ferir 3 espadas, mesmo depois que o ataque foi bloqueado. E por último, mais não menos importante, tem o comando Ikkomi Kodomoi Horaku Hakei, ou Ikkomi Kodomoi 8 Visões da Queda da Fênix. E essa forma é dita ser o verdadeiro nome completo que o Ichibei Ryosobe concedeu ao Ikkomi Kodomoi. E essa forma, que o Hikone compara a uma Bankai ou Resurrection, permite que o Ikkomi Kodomoi se funda com o seu portador e extraia o potencial máximo de ambos. E quando usado por Hikone, a lâmina de Ikkomi Kodomoi permanece a mesma, enquanto a própria aparência dele começa a se assemelhar à de um rolo. E bom galera, isso é tudo que eu consegui condensar de informações para fazer essa análise que vocês pediram tanto. E agora eu quero perguntar algo: será que um dia o Hikone poderá recuperar todo o seu poder mesmo sem os fragmentos do Rei das Almas? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber a tua opinião. E bom, eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu.